Eleição 2016. No processo eleitoral brasileiro, existem 3 tipos de votos: o voto válido, o voto nulo e o voto em branco. Vamos saber a diferença entre eles. O voto válido, como o próprio nome diz, é aquele voto em que o eleitor escolhe um candidato, digita corretamente o número na urna eletrônica e o voto vai para essa pessoa. O voto nulo e o voto em branco não são válidos, pois eles não entram na contagem do resultado da eleição. O voto é o modo pelo qual o eleitor escolhe diretamente o candidato ao cargo a ser preenchido. Há também a possibilidade de votar no partido com o voto de legenda. Neste caso, o eleitor não manifesta vontade por um candidato específico, mas por qualquer dos candidatos do partido em que tenha votado. O voto nulo é um tipo de manifestação do eleitor para anular o seu voto. Não é considerado um voto válido e serve apenas para a estatística. Como não é computado, o voto nulo não vai para qualquer candidato. O voto em branco, apesar de também não ser um voto válido, o voto em branco indica que o eleitor não aprova os candidatos da eleição. Também não é usado na contagem do resultado da eleição e não será transferido para qualquer candidato. Uma eleição pode ser anulada se tiver mais de 50% de voto nulo ou em branco? Não. Os votos nulos ou brancos não entram no cálculo dos resultados das eleições, pois não são considerados válidos. A eleição só será anulada caso o candidato vencedor, aquele que receber mais de 50% dos votos válidos, for cassado após o resultado da eleição. O voto nulo ou em branco vai para o candidato que está ganhando? Não. Apenas os votos válidos são destinados aos candidatos. Como o voto em branco ou nulo não são válidos, não são transferidos para candidato que está ganhando. Como o voto em branco ou nulo influenciam uma eleição? O eleitor, ao votar em branco ou nulo, ele diminui a quantidade de votos válidos necessários para que um candidato se reeleja. Quanto mais votos nulos e votos em brancos, menos votos válidos um candidato precisa para se eleger. Por exemplo, se uma cidade tiver 10 eleitores e 2 candidatos e não houver nenhum voto em branco ou nulo, o candidato que tiver 6 votos será eleito. Caso 2 eleitores votem em branco e 2 votarem nulo, sobram apenas 6 votos válidos. Então, o candidato vencedor será aquele que alcançar 4 votos. Essas são as diferenças entre voto válido, voto nulo e voto em branco. É muito importante que você saiba a diferença entre eles e, principalmente, os efeitos que podem provocar em uma eleição. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo.